Olá, amados e amadas. Vamos conversar aqui hoje sobre seres que destroem a nossa vida, né? Então, para não permitir que ninguém destrua a sua vida, precisamos assim parar de inventar desculpas. Como assim? Sabe aquela pessoa assim que sabe que sua página é profissional e mas não curte nada, não participa, mas está sempre ali dando um jeitinho de ficar pedindo as coisas para você, né? Pede dinheiro, pede ajuda aqui, pede ajuda ali. E então a gente tem que, assim, quando nós somos pessoas mais assim maduras, nós não damos desculpa, não respondemos. E a pessoa fala uma, duas, três, quatro, ela para por si própria, que nós não respondemos, porque a gente sabe que está apenas sendo usados, né? Não é sua amiga, não é sua colega de trabalho, não participa de nada, mas na hora de pedir, ela lembra de você. São pessoas que estão ali apenas para destruir a nossa vida. E então, a pessoa, quando você assim é mais primitivo, você é mais primário, então a nível primário, então você diz assim, ah, eu não posso agora, mas eu te retorno. Agora, aí a pessoa percebe que tem chance de continuar te perturbando. Mas quando você é nível assim, nível médio, né? Quando você já tem um nível assim médio, você é centrada, a pessoa sabe que você é centrada, então você diz simplesmente, eu simplesmente não posso, ou não responde. Né? Se você está cara a cara, não tem como, você diz, eu simplesmente não posso e sai. E se for redes sociais, você pode nem responder, eu costumo não responder. Ah, você não ajuda ninguém? Claro que sim. Eu tenho muitos animais aqui na minha chácara. E se chegar mais um, mais dois, para mim não faz diferença nenhuma. Mas, de repente, eu ter que ainda dar saco de rações fora, que eu já faço, para uma pessoa que nunca fala comigo e nunca curte nada, não compartilha, não ajuda o material bom chegar em pessoas necessitadas. Como ela tem coragem de ficar pedindo as coisas, né? Então, aí eu não respondo. Se for no presencial, eu simplesmente digo não, não posso e saio. Então, não dê atenção, né? Não dê atenção a pessoas que apenas te usam. E pensamentos nos definem. Eles podem, assim, os pensamentos podem nos enriquecer, podem nos empobrecer e nos tornar infinitamente doentes, né? A gente vê aí a Preta Gil nas redes sociais, onde ela diz que agora foi fazer um exame de rotina e descobre mais 4 partes do corpo com câncer. Por que acontece isso, Maristela? Porque não adianta eu fazer um tratamento convencional, né? O próprio universo aproveita uma situação dessa para ensinar o ser humano que a doença não é apenas física. O meu pensamento causou e está causando todo aqueles tipos de problemas dentro do meu organismo físico. Porque eu trabalhei muitos anos no hospital psiquiátrico. E a gente vê que é muito interessante que a única pessoa ali que nunca fica doente fisicamente é o psicótico, né? Aquele que é portador de psicose, ele não fica doente. Por quê, Maristela? Porque ele vive fora da realidade. Se ele vive fora da realidade, ele não tem pensamento. Ele não tem como pensar, ele vive fora da realidade. Então não tem como trazer doença física. Então, mais do que nunca a gente sabe que isso é mais do que uma prova
de que o pensamento que traz a doença. Então, se a gente vai pegar assim, todos os problemas que estão relacionados com o intestino, é que eu não estou deixando ir alguma coisa. Então, eu estou deixando aí lá a raiva da minha mãe lá na infância, a raiva da minha mãe quando me jogou para o exterior, a raiva daquele relacionamento que me traiu. Veja, nós somos seres humanos passíveis de erro. Eu não posso jogar a minha felicidade na mão de um relacionamento, seja ele qual for. Eu não posso jogar minha felicidade na mão do possível trabalho, um possível patrão, um possível negócio. Eu tenho que ser centrada e entender de uma vez por todas que nós estamos aqui num planeta chamado Gaia, no planeta Terra, né? Alguns chamam até de planeta azul, por ser muita água. Então, o planeta está fazendo a evolução dele. Cientificamente sabemos assim que muitos lugares que até ontem eram muito calor vão passar a ser muito frio. E vice-versa, muitos lugares que até ontem era muito frio vão passar a ser muito calor. Tem a ver com o ser humano? Isso não. Muitas coisas têm, mas isso não. O planeta pediu a ascensão dele de terceira para quinta dimensão, e ele está fazendo, ele teve permissão, ele está fazendo. Mas por que nessa permissão de ascensão muitas pessoas estão morrendo? Porque as pessoas a gente olha e pensa que é coitadinho, né? Você vê às vezes uma criança lá, você acha que é coitadinho. E às vezes é um puxa de um monstro que ontem sacaneou pessoas, estrupou, molestou, matou, tirou tudo daquelas pessoas, daquelas famílias. Então, muita gente vem desde o início ali, do início que começou ali, né, a vida aqui na Terra, vem fazendo muito mal, matando, competindo com pessoas inocentes. E a gente vê assim, nessas novelas bíblicas, que o rei lá é escolhido por Deus, aí ele começa a fazer um monte de coisas erradas, porque a arrogância e o orgulho vai subir na cabeça, e quando ele fica sabendo que ele já está errando muito, e que Deus vai escolher um outro novo rei, e ele descobre quem é, ele passa a esquecer de continuar o seu trabalho como rei e passa a ser atrás que nem uma ratazana atrás do ratinho lá, porque ele acha que ele está pegando o lugar dele quando foi Deus que está escolhendo uma outra vida para ver se essa vida não se perde e faz o que tem que ser feito. Então, nós não podemos assim nos perder na arrogância, no orgulho, que mais para frente a gente vai ver, isso é bíblico, que quando ele fica atrás desse suposto novo rei, ele enfraquece o reino, os filhos são mortos pelos inimigos, ele vê assim que ele foi tão pateta, né, patético, que ele acaba se matando com a própria lança, né? Ele deita sobre a lança e se mata de tanta vergonha. Então, é assim a nossa vida. É vergonhoso quando você gruda num relacionamento. Quando você só enxerga o relacionamento, você esquece de ser útil para você mesmo, de um trabalho. Se você é mãe, de ser mãe. Se você é pai, de ser pai. Do seu trabalho. Não, você passa a se rastejar por um relacionamento. Ou pessoas que querem ser muito... eu preciso ser diferente. Então ela vai lá, se enche de tatuagem. Ou enche de piercing. Porque não se aceita. Ou seja mulher ou seja homem, aquele capelão lá para baixo da bunda. Então, porque a pessoa confunde as coisas, né? Que ser diferente quando você é centrado, quando nada mexe com você. E a pessoa confunde. Então, ela deixa o cabelão enorme, um monte de piercing, tatuagem, um monte de palhaçada, né? Para a existência, para a evolução, isso é
jardim da infância, né? É um circo. Então, quando uma pessoa que eu vejo assim que não se importa com nada do que eu estou proporcionando e vem me pedir coisas absurdas, não. Mas se eu sou uma pessoa primária, que não sou uma pessoa que não sou centrada, eu fico justificando aquele não. Né? Gostaria de deixar muito claro isso. E a pessoa, quando você diz não, não firme, ela não pede mais. E quando você fica se justificando, ela continua te amolando. Então, pensamentos nos definem, né? Você vê lá pela Preta Gil. Não adianta eu ter dinheiro, o pai lá tem o financeiro, vai proporcionando tratamentos caríssimos, que o tratamento de câncer é caríssimo, além de prejudicar todo o organismo. E eu não tenho humildade de procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, fazer uma boa terapia transpessoal. O porquê? O porquê eu estou trazendo isso para o meu organismo? Ah, mas eu tinha um relacionamento lá, Maristela, e ele me traiu e eu perdoei. Claro que não. Perdoar da boca para fora, todo mundo perdoa. É melhor eu não perdoar da boca para fora, mas dentro de mim eu preciso tirar o veneno. Mas por quê? A pergunta não é assim, é, por que eu estou com todo esse câncer? A pergunta é, por que eu estou precisando ser traída? Por que eu estou precisando passar por isso? Porque minha autoestima está lá no chão. Eu estou lambendo o chão. Eu lambo o chão e estou querendo que o outro goste de mim. E o outro percebe que eu estou lambendo o chão. E ele vai tendo uma repulsa. Isso é uma questão universal. O universo faz isso porque ele te quer bem. Se você não entender nessa, você somar, na outra você entende, não entendeu na outra, vai entender na outra. Porque se você for ver, relacionamento é o que mais pega as pessoas. Tem gente aí que fica se exibindo. Eu adoro a minha esposa, eu e minha esposa, e minha esposa. Quanto mais você se exibe, ou a esposa se exibindo com o marido, quanto mais você se exibe, ou com o filho, seja o que for, mais necessitado você tá, mais desesperado você tá, né? Porque não precisa falar nas redes sociais para com a sua esposa que você gosta dela. Fala a hora que você está com ela, né? Bom jantar em lugares gostosos. Se você não pode jantar fora, põe a mesa lá no quintal e come fora, então, dessa forma. Mas quando eu tô um desespero de exibir tanto a minha vida particular, é porque não é nada daquilo, né? E então, agora no nível convencional, ela vai lá, vai tirar mais 4 câncer do corpo, e o próprio pai diz assim: se tiver difícil para você, deixe-se ir, né? Porque o próprio pai está compreendendo ali que não vai adiantar ficar tirando, se ela não modifica o modo dela de pensar. Ela diz: pai, está pagando tanta coisa para mim, me pague uma boa terapia. Uma terapia de nível transpessoal, uma terapia que vai buscar supostamente outras existências. Deixa eu entender, né? Que tipo de pensamento, porque eu passei por isso, porque eu tive que ter esse tipo de relacionamento, porque eu tive que passar pela traição, porque são ensinamentos. É no caos que ou você resolve crescer ou dessomar, deixar para a próxima. Né? Quando você dessoma, você está deixando para a próxima, né? Querendo ou não, você vai acabar dessomando. Então, e você tem que cuidar do corpo para que, de forma que ele responda aos seus pensamentos, né? E então, a gente sempre tem que prestar muita atenção e como assim a gente se sente perto de alguém. Você já percebe quando você chega perto de alguém e parece que sua imunidade abaixa, você começa a ter uns revertérios, uns arrepios, umas coisas ruins, e, e, e quando você gosta de si mesmo,
Então, a sua atenção logo muda daquela energia que está perto de você. E aí a pessoa diz assim, e a pessoa foi vítima da Covid, do frio, da chuva, vítima do câncer. Claro que não, né? Quando eu estou lambendo o chão, um vento é o suficiente para me levar embora, para eu ter uma soma. Quando eu estou centrado, eu vejo um monte de pessoas indo pela Covid, pelo câncer, por doenças autoimunes, e nada me acontece. Então, e a falta de esperança também mata, tá? Então a gente vê assim, o marido lá morreu, você vê que logo 6, 8 meses, no máximo 1 ano e meio, a esposa vai morrer, ou vice-versa. Por quê? Porque ela perde a esperança ou ele perde a esperança. Ele não vê assim, que os filhos não se importam muito. A pessoa às vezes ali não está comendo nada e não tem um filho que vai lá para ver, né? Porque a mãe não está comendo às vezes porque não tem financeiramente, a mãe não come porque ela está depressiva. Então, às vezes você faz uma comidinha, mãe, vim comer aqui com você hoje, olha o que eu fiz, lembrei de você. Então, você dá uma esperança para a mãe, que ela está sendo respeitada, ou vice-versa, o pai. E quando a pessoa perde a esperança, então, perder a esperança mata. Então, a pessoa passou perto daquele que tem Covid, aquele que sobreviveu, e você morre, porque você está sem esperança, né? Você está lambendo o chão. E aí tem muitas pessoas que saem por aí e ficam ferindo os outros, né? Porque foi ferido na infância, mas isso não justifica, porque quase todos nós fomos feridos, né? Às vezes tem gente que já foi ferido desde da gestação. E que a mãe fica, quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Quando o feto é um pouquinho mais sensível, ele não aguenta, então se dá o aborto espontâneo. Quando ele é entusiasmado a vir, mesmo sabendo que essa mãe vai ser uma mãe fria, e ele pode apresentar problemas mais tarde, como transtorno de personalidade, o sociopata, o psicopata, o narcisismo e o alcoolismo também. E essas pessoas precisam entrar em terapia, terapias muito boas, né? E qual é a diferença, Maristela, entre psicopata, sociopata, narcisista? Quase nenhuma. Todos eles, assim, quando tá dentro de uma festa assim, de família, seja de Natal, Ano Novo, um aniversário, eles sempre, por qualquer motivo, eles começam a quebrar tudo. Às vezes quebra um engradado lá de garrafa, joga tudo no chão, faz um fué e não sente um mínimo de vergonha pelo que está fazendo. Daqui a pouco eles podem repetir isso tudo de novo na próxima festa. E porque eles têm transtorno de personalidade, né? A maioria dessas pessoas foram criadas por mães muito frias, que batiam muito, muito frias, né? Precisa ser uma terapia muito, muito, muito mesmo. O terapeuta tem que ser muito centrado para ter estômago para pôr essas pessoas no devido lugar, né? No centro. Porque eles têm um abismo dentro de si mesmo. E usam, assim, pessoas como fonte de energia. E você vê que psicopata, narcisista, sociopata não envelhece bem. Se eles até ontem eram bonitos, eles ficam muito feios. Eles ficam velhos muito feios, ou feias, né? E então, às vezes você percebe assim, quando você conversa com um tipo de pessoas assim, você não vê a hora de tomar um banho. Parece que você fica sujo, né? Fica suja. E a gente não tem assim que ter medo do caos, porque é no caos que o terreno fica fértil para mudanças. E então, não adianta assim, sabe? Às vezes você conhece assim, a pessoa fala, eu sou vegana, sou vegetariana, faço até acupuntura, como comidas orgânicas, e tá lá com fibromialgia, sofre assim de fadiga crônica,
doença autoimune, porque não adianta eu ter uma alimentação assim de primeira se meus pensamentos são de segunda, de terceira e é um abismo, eu estou sempre lambendo o chão. Então, eu posso até comer carne, ou às vezes comer carne, mas se meus pensamentos são preciosos, eu não tenho como ficar doente. Né? Pessoas que me conhecem sabem disso. E essas pessoas com transtorno, então elas ficam, elas assim, essas pessoas que são assim, né, com transtorno, elas sempre vão procurar pessoas que precisam de reparos. Que são pessoas que precisam de reparos? Pessoas mais carentes. Elas podem até ter ali, achar que ela tem um brilho, porque ela não come carne, porque ela é vegana, vegetariana. Ela vai chamar atenção de alguma forma, mas elas são... A energia vital dessas pessoas são constantemente assim, drenadas por viver assim, às vezes com um vampiro de energia. Então, às vezes, essa pessoa tem um relacionamento, ela é vegana, mas tem um relacionamento com uma pessoa que percebe que ela é fraca, né? Ela vai começar a cair a imunidade dela. E livrar-se disso não é fácil, né? Porque a pessoa se torna viciada, ainda mais em relacionamento. E quando ela consegue se libertar, o sistema imunológico dela começa, então, a funcionar, né? Ela começa a sarar. Então, você vê que a Preta Gil não se libertou, de forma alguma, daquele relacionamento que ela acha que perdoou, né? Então, essas pessoas, assim, estão sempre com processos inflamatórios. Quando você está convivendo perto de pessoas vampiros, como o psicopata, o sociopata, o narcisista, ou o alcoólatra, né? Tudo quando você está perto de uma pessoa que ela é excessiva a alguma coisa, ela é muito excessiva a alguma coisa. Nem que seja uma coisa boa, mas ela é muito excessiva. E então, você vai estar sempre com um processo inflamatório no seu organismo, né? Porque eles drenam a sua energia vital, impedindo a sua cura. E desregula todo o seu sistema hormonal. E o vampiro de energia é um mestre da vitimização. Quer dizer, por mais que ele te faça mal, ele vai se fazer de vítima e é você que vai se sentir mal. E eles possuem assim, uma intuição maligna. Nunca, assim, nunca, tudo que você fizer nunca vai ser o suficiente, nunca é o suficiente. Eles percebem assim que você sempre está precisando de um reparo, que quer dizer, sempre é carente. Então eles vão sempre dizendo que você quer ouvir e vão te destruindo porque você é um suplemento para ele narcísico, né? Então, esse suplemento pode vir de várias formas de dinheiro, atenção, sexo, forma de você cuidar dele, dela. Dizem fazem qualquer coisa assim para não perder o seu suplemento. E essas pessoas assim, que se fazem de vítimas nunca assumem responsabilidade por nada. Eles sempre optam nos relacionamentos por pessoas assim que precisam de reparos. Presta atenção. O que é precisar de reparo, Maristela? Você é muito carente. Então, ele vem para reparar você, para te dar o que você suprir você naquela carência. E aí, então, quando ele se percebe assim, opa, acho que, mas ele parece ser bom. E aí ele te joga de novo pro chão, né? Se você tem essa cegueira congênita, costuma dizer, ele costuma dizer sempre o que você quer ouvir. E te bombardeia no amor, né? De amor, e daqui a pouco te joga novamente pro chão. Por isso as pessoas estão sempre doentes. Fazendo assim, é como se as pessoas normais fossem entediantes, né?
E, quer dizer, assim, é como se ele fosse mais especial, porque ele não é normal. E então, um exemplo assim básico aqui, assim, o cara chega para você se vitimizando. Então ele fala assim: "Ah, eu precisei largar da minha esposa. Agora eu sou um coitado, tô sofrendo porque ela não deixa eu ver meus filhos". E, e, e quando você precisa de reparo, você se torna empata nessa hora, né? Ah, eu vou te ajudar, senta aqui no meu colo, vai, pode chorar, eu vou te ajudar, vou ver o que eu posso fazer por você, né? Pronto, ele já te pegou como suplemento narcisístico. Mas quando você é uma pessoa madura, e aí você diz para ele então, né? Como você é um perdedor, né? Como você é estúpido. E porque você é centrada e você não está afim de ficar carregando ele no colo. Porque se ele fosse uma pessoa correta, ele não estaria nessa situação. Mesmo que ele fosse vítima, então ele saiu fora, ele já se centra. E não precisa ficar lamentando. Então, aprenda a se amar mais e a impor limites para que você seja saudável e não precisa que uma doença crônica ou autoimune pegue você. Gratidão, amor sempre.